Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos falar sobre o crime de furto, que está previsto lá no artigo 155 do Código Penal. Quem é o sujeito ativo do delito de furto? É qualquer pessoa, é um crime comum, então qualquer pessoa pode ser autora do delito de furto. Já com relação ao sujeito passivo, qualquer pessoa, inclusive aquele que detém a posse, mas não a propriedade sobre bem móvel. Pode ser vítima, aquele que alugou a coisa móvel do proprietário. Imagina só que o indivíduo ele alugou uma bicicleta. Você vai caminhar no parque, você aluga uma bicicleta lá de uma pessoa que faz o aluguel dessas bikes para que as pessoas possam andar. E aí essa pessoa, quando ela está com a bicicleta, vem alguém e furta essa bicicleta. Ele pode ser vítima do crime de furto, mesmo não sendo o dono da bicicleta? Sim. Tá? Nosso exemplo aqui, que a gente deu, esse indivíduo tem a posse. Ele não é o proprietário da bicicleta, é do dono que aluga esses bens móveis para que as pessoas possam utilizar. Mas essa pessoa é sim vítima do crime de furto, mesmo que não seja o proprietário do bem. Essa pessoa ela tem a posse ali direta, está utilizando, então essa pessoa também pode ser vítima do crime de furto. Então não é necessário que o indivíduo seja o proprietário, ele pode ser o possuidor, ter a posse naquele momento e ele sofre esse delito de furto. Alguém vem e leva o bem, de repente ele encosta a bicicleta para ir no banheiro, volta, não tem mais nada, alguém levou a bicicleta. Então, sujeito passivo pode ser qualquer pessoa e não precisa necessariamente ser o proprietário do bem, pode ser aquela pessoa que tem a posse ali direta do bem móvel. O objeto jurídico desse delito é o patrimônio do indivíduo, que pode ser constituído de coisas de sua propriedade ou posse, desde que legítimas. Aqui eu ressalto para você de novo, propriedade ou posse. Pode ser que o indivíduo não seja o real dono, mas ele está na posse daquele bem, né? Desde que legítima, não pode ser uma posse ilegítima. Sabe aquela história do ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Não. O ladrão que roubou outro ladrão vai cometer o crime de furto também, vai responder por esse delito em relação à primeira vítima. Imagina só que o indivíduo furtou a bicicleta da vítima e depois vem outro indivíduo e furta a bicicleta do agente que já tinha furtado ela. Ele não vai responder por nada porque quem está na posse ali virou vítima. Não, essa pessoa não é a vítima porque essa posse não era legítima. E essas duas pessoas vão responder por furto em relação à vítima que era o possuidor, aquela pessoa que tinha a posse legítima. Então, relembrando, pode ser quem tem a propriedade ou a posse desde que legítima. O objeto material desse delito é a coisa sujeita à subtração. Olha só, que interessante. Coisas abandonadas ou que não pertencem a ninguém não podem ser objeto do crime de furto, porque o tipo penal traz subtrair coisa alheia móvel. Então, coisas abandonadas ou que não pertencem a ninguém, como o próprio nome já diz aqui, né, a frase não pertence a ninguém, não é de ninguém. Então, não pode se dizer que é uma coisa alheia móvel. Essas coisas não são de ninguém. E também, aqui, coisas perdidas também não podem ser objeto do crime de furto. Com relação especificadamente a coisas perdidas, quem pega essas coisas perdidas não vai responder pelo crime de furto, mas sim pela conduta de apropriação. Tá? Então, 3 destaques aqui em relação a esse delito de furto. Coisas abandonadas e que não pertencem a ninguém não podem ser objeto do crime de furto, assim como coisas perdidas também não podem ser objeto, e com relação a esses bens aqui, essas coisas perdidas, o delito apropriado é a apropriação previsto no artigo 169(2) do Código Penal. Já o elemento subjetivo do tipo é a frase, é o que diz lá o verbo núcleo do tipo. É o tipo penal que está previsto lá no Código Penal. O furto ele está previsto no artigo 155. E o que diz? O que constitui furto? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Esse é o tipo penal, artigo 155 do Código Penal. O que significa subtrair? Significa tirar, fazer desaparecer ou tirar. Opa, eu repeti aqui no final. Pera aí. Significa tirar, fazer ou desaparecer. O fato de ninguém tirar algo, o fato de alguém tirar algo de outrem não quer dizer que foi praticado o crime de furto. uma vez que esse delito exige o ânimo fundamental que é o assenhoramento.
E o que diabos é o assenhoramento? O ato pela qual o indivíduo se apodera de algo que não lhe pertence. Tá? Esse ânimo é de se apoderar. Então o indivíduo, quando ele pratica o crime de furto, ele não simplesmente pega por pegar o bem, ele pega com esse ânimo de assenhoramento. Esse ânimo de assenhoramento aqui, ânimo de assenhoramento, é aquele ânimo, aquela vontade de se apropriar de algo que é de outra pessoa. Acho que aqui no final, ato do indivíduo se apodera de algo, deixa eu só apagar que ficou repetido, que não lhe pertence, isso. Então é preciso ter esse ânimo fundamental que é o assenhoramento. O assenhoramento é a vontade de se apoderar de uma coisa alheia móvel. A coisa, por sua vez, é tudo aquilo que existe podendo ser objeto inanimado ou semovente. O que é semovente? São bens móveis que possuem movimento próprio, tal como animais selvagens, domésticos ou domesticados. Existe, e é muito comum, o furto de gado. Sabe, pessoas invadem fazenda na madrugada, pegam esses animais e embarcam em caminhões e aí tiram esse animal de lá que pertence a alguém. Nesse delito, nesse caso, a gente tem o delito de furto. É uma coisa e essa coisa é um semovente. Ou seja, são bens móveis que possuem movimento próprio, tal como animais selvagens, domésticos ou domesticados, tá? O alheio, quer dizer, é aquele que pertence a outra pessoa, seja a posse ou a propriedade. Então, alheio é tudo que pertence a uma terceira pessoa, seja ela proprietária ou esteja ela na posse desse bem. Ok? Então, alheio é sempre algo de alguém, de terceiro. Móvel é aquilo que se desloca de um lado para o outro. Também não há nenhum mistério aqui. Interessante essa parte aqui, equiparação a coisa móvel. O legislador deixou expressa a intenção de equiparar a energia elétrica ou qualquer outra que possua valor econômico à coisa móvel, de modo que constitui crime crime de furto a conduta de desvio de energia de sua fonte natural. Então, furto de energia existe. Se você fizer gato, se você for pego fazendo gato, desviando energia, você vai responder por furto de energia. Então, há essa equiparação à coisa móvel. Quando você faz o gato, você está cometendo um crime de furto de energia. O elemento subjetivo do tipo é específico. É o ânimo de apossamento definitivo para si ou para outrem. Lembra que a gente acabou de falar desse ânimo? O ânimo fundamental, que é o assenhoramento, é o ato pela qual o indivíduo se apodera, é a intenção de se apoderar de coisa alheia móvel. Então, o elemento subjetivo do tipo aqui é o ânimo de apossamento definitivo para si ou para outrem. O elemento subjetivo do crime é o dolo. Mas e se o indivíduo for pego e acusado pelo furto na modalidade culposa? Não existe essa figura. Então, se alguém for pego, incriminado, ou se não ficar devidamente provado o dolo, esse indivíduo vai responder, não vai responder por nada, porque não existe o furto na modalidade culposa. Então, ou o furto foi praticado com dolo, com a intenção, com esse ânimo de assenhoramento, apossamento, ou o indivíduo não vai responder por nada. O furto não existe na modalidade culposa. Isso é muito importante que você saiba. E por último, a tentativa é possível? Sim. De repente o indivíduo ele tenta furtar o bem, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, ele é impedido, a vítima impede ele, a polícia, enfim, tem uma série de fatores alheios à vontade dele que podem impedir ele de praticar esse delito. Então essa foi a análise preliminar do início do crime de furto. Conforme eu sempre friso nas outras aulas, a gente vai a cada dia falando de um tipo penal diferente, de suas qualificadoras e de outras questões específicas de cada tipo penal. Espero ter gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.